Quando a gente começou, eu falava ETF, ninguém sabia o que era. Aí hoje, 4 anos depois, a gente já tem demanda de cliente que fala, eu tenho carteira de ETF, eu amo esse negócio, como que eu uso mais? Eu acho que o Brasil tá acordando para isso, né? O brasileiro tá vendo como o ETF pode ajudar ele. Para você montar uma carteira de renda, o que você prefere? Uma renda que um ano foi muito alta, no outro ano foi muito baixa porque os papéis despencaram, ou uma renda que todo ano você tem uma previsibilidade. Tem alguns segmentos na bolsa que vão bem continuamente, apesar das dificuldades, dos ciclos econômicos, das políticas monetárias, fiscais, tem alguns segmentos que vão bem. Quando a gente pensa um produto aqui na Investo, eu quero ter um produto que seja complementar ao mercado. Não quero ficar, já tem já tem liquidez, por que eu vou ficar trazendo para o mesmo investidor uma outra estratégia exatamente igual? Então a gente procura complementariedade. O que você diria para esse investidor que investe por conta própria ali? Porque no custo, não sei se necessariamente compensa, ou até compensa, enfim. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro no stock picking, fiquei ansioso, fiquei nervoso, fiquei sem dormir. E quando você entra no mundo do ETF, você começa a ter mais paz de espírito no seu investimento. Tem uma tranquilidade de que você está investindo de forma diversificada. Poxa, mas eu vou ter esse custo aqui da taxa de administração. Qual é o custo do seu tempo de ficar estudando cada empresa, cada segmento? Eu posso ficar falando aqui todos os benefícios, mas eu acho que sentir na prática, você começa a usar, coloca 10% da sua carteira e você vai começar a ver a beleza que os ETFs trazem para o investidor. Não é à toa que o mundo inteiro está investindo em ETF, pessoa física institucional. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, e hoje vamos falar mais uma vez sobre ETFs. Estamos aqui com o Cauê Mansanares, um dos fundadores da Investo. Ele já veio aqui em outras oportunidades. Eu fiz um desafio para o Cauê. A gente já falou muito de teoria sobre ETFs, a gente já entendeu que os ETFs batem 92% dos fundos que estão aqui no Brasil, já compramos briga com os gestores de fundos multimercados, fundos de ações, fundos de maneira geral, mas eu quero algo prático e hoje o Cauê vai trazer não uma, mas duas pautas super interessantes. A primeira é o assunto mais atrativo para o investidor de ações brasileiro, que é dividendos e como se expor a dividendos através de ETFs. E ele vai falar sobre 2 ETFs que têm essa característica, um deles bem especial. E a outra pauta também sobre investimentos internacionais, em Bolsa Americana especificamente, mas através de um veículo que não fica nos Estados Unidos. Então, se você quer saber mais sobre investimentos com baixo custo, para você pagar menos e ganhar mais no futuro, fica aqui com a gente que esse papo vai ser bem especial. E tá chegando no Market Makers agora? Se inscreve no canal. São mais de 30 mil pessoas que chegam todo mês aqui, mais de 5 milhões de pessoas que nos assistem todos os meses. Então, se inscreve aí que ajuda a levar nossa mensagem para muito mais gente. Cauê, você já é de casa, né, meu querido? Mas bem-vindo mais uma vez ao Market Makers. Está preparado para mais uma conversa sobre ETFs? Bom, obrigado, Salomão. Eu sou apaixonado que montei a Investo para fazer ETF, tá no nosso DNA, né? Então, se deixar, eu fico falando de ETF o dia inteiro. Obrigado pelo convite para estar aqui de novo. Enquanto o ETF for cerca de 1% do AUM da indústria de fundos, você vai ter que vir aqui muitas vezes falar, porque a gente sabe que a realidade fora do Brasil é bem diferente. Nos Estados Unidos já é mais da metade do dinheiro da indústria de fundos já está em ETF, na Europa também é um valor muito grande. Aqui no Brasil ainda está engatinhando, apesar de várias coisas já mostrando, vários estudos mostrando como o custo baixo na hora de você comprar um ativo, ele te oferece um retorno melhor na frente, além de, claro, ele já está entregando uma performance muito boa, né? Sim, eu acho que o Brasil está acordando para isso, né? O brasileiro está vendo como o ETF pode ajudar ele. E isso, eu comecei a empresa faz 4 anos, a gente fez 4 anos de história agora em julho, né, de 25. Então, começamos em 2021. 4 anos é pouco tempo. Quando a gente começou, eu falava ETF, ninguém sabia o que era. O pessoal falava, o que é isso? É um fundo imobiliário novo que você lançou? Eu falava, não, é ETF, é um fundo negociado em bolsa, é aberto, você pode comprar bolsa internacional, brasileira, renda fixa, cripto, num veículo de baixo custo, segue um índice. E o pessoal falava, não sei o que é.
Aí hoje, 4 anos depois, a gente já tem demanda de cliente que fala, eu tenho carteira de ETF, eu amo esse negócio, Uhum. como que eu uso mais? A gente já tem 150 mil cotistas nos nossos fundos, e isso tudo com um a um, né? A gente vai matando um leão por dia aqui, trazendo mais education. Aí você chega para um cara que está usando um ativo de renda variável e fala, pô, tem ETF de renda fixa também. Pô, não sabia. E todo dia a gente faz uma descoberta nova e Uhum. ajuda a trazer um cliente novo para esse mundo de E, ETF. e é um trabalho de formiguinha, né? Aliás, até mandar um abraço pro Rafael Mendes. Ele trabalha num grande escritório e ele é um grande fã de ETFs. Ele até coloca muito isso na carteira dos clientes dele que ele assessora. Ele acredita que não só é possível, como o que ele faz é ter uma carteira puramente de ETFs, porque comprovadamente o custo mais baixo vai entregar um retorno melhor no futuro. E aí, quando você vê profissionais do mercado, de grandes empresas, com grandes carteiras, começando a propagar isso, fica mais fácil também de fazer aquele efeito rede, né? De começar a disseminar a informação. Porque você tem mais embaixadores, né? Hoje a gente já tem 30% do nosso AUM aqui sob gestão já está na mão do institucional, né? Há um ano atrás era 10%. Então, Uhum. a pessoa física está ganhando relevância, mas o institucional também começou a usar o ETF e talvez taticamente ainda, né? Ele ainda não comprou a ideia de que ele pode fazer uma alocação totalmente via ETF, como lá fora eles fazem, como nos Estados Unidos, Europa, mas o investidor institucional já está usando o ETF, porque ele fala, bom, esse segmento eu não conheço tão a fundo, deixa eu entrar via um ETF. E aí, se tiver alguma empresa que eu acho que tem que ter um overweight aqui, eu coloco um pouco mais nessa empresa. Ou deixa eu fazer uma estratégia de long short. Então eu vou short uma empresa, mas vou comprar o ETF daquele Uhum. segmento, porque se alguma coisa valorizar o segmento como um todo, eu não perdi, né? Porque eu estou apostando contra aquela empresa. Então a gente já viu algum movimento nessa linha começar a acontecer, e Uhum. isso está ajudando a trazer mais liquidez para os ativos também. E antes da gente entrar na pauta, só big numbers da Invest, né? 4 anos que completou recentemente. Quantos ETFs, quantos clientes, quanto está movimentando? Temos 25 ETFs listados na bolsa, a gente já superou 150 mil cotistas e estamos chegando agora a 4 bilhões sob gestão. É, isso, se você olhar, né, o último um ano e meio, em fevereiro do ano passado, a gente fechou uma transação com a Vanek, que é Sim. uma gigante de ETFs, gigante de gestão em geral, né? Uma empresa que tem 70 anos de história nos Estados Unidos, tem negócio na Europa, na Austrália, fez o negócio com a Investo aqui no Brasil e se tornou sócia controladora. Quando eles entraram como sócio controlador, em fevereiro do ano passado, a gente tinha 850 milhões sob gestão, que é uma gestora que estava ganhando relevância, né? Em um ano e meio, a gente saiu de 850, batendo 4 bilhões agora sob gestão, num ritmo de crescimento acelerado. Grande parte, a gente dobrou a equipe, mais conteúdo, mais education, mais produto, trazendo o cliente para perto de nós, olhando como foi feito nos Estados Unidos, tentando acelerar esse desenvolvimento aqui no Brasil. E o mercado está aceitando muito mais. Muita coisa acontecendo. É gestor, tem a resolução da CVM que dá mais transparência para as taxas cobradas. E as pessoas começaram a usar, começam a gostar, começam a investir mais, contam para o amigo, contam para o outro. E aí, quando vê, a carteira de 10% de ETF virou 30%, 40%, 50% em ETF. Aí ele trouxe 5 amigos para investir. Você começa a pegar embaixadores, né, que as pessoas confiam muito. A pessoa começa a falar de ETF e todo mundo começa a perceber que pode beneficiar tanto o investidor de longo prazo quanto o investidor mais tático ali de Uhum. curto prazo para fazer um movimento mais rápido. Legal, muito bom. Quando você falou de taxas cobradas, você fala os assessores, né? O comissionamento dos Sim, profissionais do mercado, isso. que hoje, como eles não. Quer dizer, eles ainda podem ganhar por produto oferecido, mas hoje há a opção de você escolher que você faça o famoso fee-based, né? Que Fee-based, fica isso. o custo fixo. Então, o assessor ele não é mais incentivado a oferecer um produto que paga uma maior comissão. Ele pode oferecer um produto melhor,
ou mais barato que se insere nos ETFs. Eu acho que o certo é pensar no alinhamento de interesse, né? Então, esse ano passou a valer a resolução 179 da CVM, que dá transparência para as taxas cobradas pela assessoria de investimento. Uhum. Isso está fazendo com que esse movimento de adoção do FII fixo, né, o fee-based, seja muito mais acelerado do que estava no ano passado. Então, já tem 10% do mercado com um FII fixo. Nos Estados Unidos, 70% do mercado é FII fixo. Porque sempre vai ter aquele cliente que prefere até pagar a comissão, porque uma particularidade de como ele opera, mas a grande maioria das pessoas se beneficiam quando você paga um FII fixo para o seu assessor, e aí você não tem que ficar questionando quanto que esse produto paga de comissão, quanto que aquele paga de comissão. Você já tem um alinhamento intrínseco ali, e o assessor vai te oferecer o que é mais barato, o que vai te gerar mais retorno. Ele não está preocupado na comissão que está sendo paga. Então, para alguns clientes faz mais sentido, para a grande maioria faz mais sentido esse modelo. Quando o cara muda para FII fixo, o ETF já é a alocação natural que ele tem, né? O movimento nos Estados Unidos de crescimento de ETF, muito de mãos dadas ali com o FII fixo, que foi acelerado. Boa. Bom, vamos entrar na pauta. Nós aqui no Market Makers somos investidores ativos em ações, né? Temos até o fundo de ações do Market Makers, e a gente acompanha muito de perto as empresas, e acho que vai ser bem legal você falar sobre não um, mas 2 ETFs que acho que representam o Brasil que deu certo. E um deles fala bastante sobre, mais especificamente, sobre o setor de utilities, que talvez seja o setor que, se você faz a relação retorno é muito bom, mas na relação risco-retorno é melhor ainda, se você comparar com boa parte da bolsa. Né? E tem um outro ETF que até o nome dele, o código, né, fica BEST11, mas acaba sendo um pouco desse... cada letra representa um setor que deu certo ali no Brasil também. E os dois têm uma característica interessante que, bom, são empresas, em sua grande maioria, pagadoras de dividendo. E a gente já fez vários papos aqui no Market Makers sobre como uma empresa, quando começa a pagar dividendo, ela passa a ter uma percepção muito melhor do mercado. A gente chama o re-rating, né? Só do fato dela se transformar numa pagadora de dividendos, ela vai ter um múltiplo maior, vai ter mais investidores na base, vai ter, consequentemente, uma maior valorização. E tem um pouco daquela coisa do brasileiro que, como aqui tudo é tão incerto, ter aquela fonte de renda que a empresa vai te devolvendo via dividendos, acaba atraindo mais investidores. E, bom, tem vários influenciadores e analistas que falam muito sobre dividendos. Todo esse longo preâmbulo para falar a pergunta direta e reta, e a gente abre o papo. Como que o mercado de ETFs brasileiro pode se expor a essa beleza do Brasil que é o investimento via dividendos, né? O buscar investir em ações para receber dividendos. Perfeito. Então, a gente tem duas coisas, né? Que os setores que a gente está falando, e acho que falam bastante de como o Brasil tem alguns segmentos. A Bolsa Brasileira patina, anda de lado. Se você pegar até em dólar, né? Para o investidor estrangeiro, Bolsa Brasileira está nas mínimas históricas aí, porque andou de lado nos últimos anos, questão de performance e tudo, mas tem alguns segmentos na Bolsa que vão bem continuamente, apesar das dificuldades dos ciclos econômicos, das políticas monetárias, fiscais, tem alguns segmentos que vão bem. E é isso que esses 2 ETFs, então a gente lançou um ETF que é o BEST11, BEST11, e lançamos o UTIL11, UTLL11. O UTIL é um ETF do nicho das utilidades públicas brasileiras. Então, quando você pensa em utilidade pública, você pensa em energia elétrica, em saneamento, em gás, né? As utilidades que estão ali provendo serviços essenciais. Uhum. E, de certa forma, esses segmentos... mas por que um ETF nesse nicho? Por que ele vai bem quando você olha o histórico do índice comparado com o Ibovespa? Tem até os números, né? Nos últimos 5 anos, Ibovespa teve um retorno de 3,5% ao ano
né? Pegando aqui a database de junho agora, de 25, nos últimos 5 anos. O setor de utilidade pública teve um retorno de 10% ao ano. Um pouquinho a mais que 10% ao ano. Com uma volatilidade similar. Só, pô, como que você consegue 3 vezes o retorno do Ibovespa com um segmento nichado que está dentro ali, de certa forma, do Ibovespa? Você tem que olhar qual é a natureza dessas empresas. São empresas que estão provendo um serviço com demanda inelástica. Então, a economia piorou. Você deixa de ir viajar para Disney ou você deixa de usar energia elétrica? Não, você deixa de viajar, você deixa de comprar um carro, mas você não para de usar energia elétrica. Demanda inelástica, você tem contratos de longo prazo, quase que uma garantia que aquela empresa vai ter uma renda, um lucro quase garantido, né? Porque você tem lá o preço, demanda, é negociado com o governo, isso tudo, e um monopólio naquele serviço, praticamente, né? Hoje em dia. Então, ele funciona quase que um título de renda fixa, né? Se você pensar, retorno, dividendo sendo pago de forma constante, é o mais próximo da renda fixa na renda variável. Porque é uma empresa de utilidade pública gerando aquele pinga-pinga no lucro líquido que reverte em dividendo. E são empresas sólidas, o preço da ação não tem tanta volatilidade como o preço do petróleo subiu ou caiu, o preço do minério de ferro, que impacta muito o Ibovespa, né? No caso, para essas grandes alocações aí. E tem alguns pontos aí que ajudam nessa previsibilidade, né? Primeiro que essas receitas dessas empresas, em sua grande maioria, elas são contratuais. Então, elas acompanham algum índice de preço para um eventual ajuste, né? Então, se a gente tiver uma grande crise e a inflação subir, esses contratos são reajustados, em sua grande maioria, por inflação. Então, você consegue não só prever o resultado, como também se blindar de uma piora. E também tem no lado do custo das empresas, né? Boa parte desses... você não precisa criar uma nova forma de energia a cada ano, né? Então, você já sabe quanto que você vai investir, a empresa já sabe, né? Quanto vai investir e quanto vai extrair de retorno sobre esses investimentos. Por isso que é mais fácil você prever como vai ser o ciclo de resultados de uma empresa de utilities do que o ciclo de resultados de uma varejista de roupa, que depende do dólar, depende do novos concorrentes, depende da taxa das blusinhas, depende de tudo, né? Perfeito. E a estabilidade de retorno é muito mais previsível, porque você está falando de um segmento resiliente, contratual, que repassa a inflação. Então, quando a gente fala, os últimos 5 anos, 10% de retorno ao ano. Se olhar um período mais largo ainda, você tem, né, mesmo até um pouquinho mais de retorno aí ao longo do tempo, que a inflação foi um pouco mais alta anteriormente. Então, a gente está falando de um retorno mais previsível. Para você montar uma carteira de renda, o que você prefere? Uma renda que um ano foi muito alta, no outro ano foi muito baixa porque os papéis despencaram. Ou até negativo. Ou até negativo, porque se você somar ainda, né, a valorização de ação, às vezes você perde e aí não paga dividendo aquele ano, alguma coisa assim. Uma renda que todo ano você tem uma previsibilidade. Então, o setor de utilities é aquela previsibilidade de renda, previsibilidade de dividendos, são projetos de longo prazo, são projetos que contratualmente repassam inflação, repassam custo, e são empresas que são bastante sólidas, né? Então... E tem um ponto importante que está acontecendo no setor, e principalmente com o avanço dos últimos governos, foi um processo de profissionalização / privatização, porque nem todas foram privatizadas, mas as que foram privatizadas deram um resultado espetacular, né? O caso de Copel e Sabesp são os 2 casos mais emblemáticos da Bolsa recentemente, mas tem a própria profissionalização das empresas estatais. Então, porque o Brasil ainda é muito carente de saneamento, né? A gente fala de mais da metade da população que ainda não tem água e esgoto. Então, o investimento feito de maneira mais correta nesse setor também vai abrir mais oportunidades para as empresas. E isso tem sido destravado nos últimos anos, então acabou um setor que já era bom, ficou melhor ainda, né? Como você até falou nos resultados aí dos últimos 5 anos. Nesse segmento, acho que vale uma máxima aí de alguns, né? O Warren Buffett gosta muito de falar disso para alguns segmentos, mas para esse setor de utilidade pública no Brasil, assim, uma empresa de utilidade pública mal gerenciada
gera lucro e dividendo porque ela está contratualmente ali repassando o custo. Uma bem gerenciada, além de gerar lucro e dividendo, ainda tem crescimento, né? Então, do valor da ação. Então, você tem ali hoje uma expectativa e que está se materializando de até crescimento de valor de ação. Um segmento bastante estável, gera renda, dividendo, o brasileiro gosta, começa a colocar em carteira de geradora de renda, e é um segmento que é resiliente ao longo do tempo. Agora, a pergunta mais importante sobre esse ETF, você falou de pagamento de dividendo, mas o cotista do ETF recebe o dividendo? Sim, esse ETF paga dividendo mensalmente, então, conforme ele vai recebendo os dividendos no mês, fecha a data X, a data com, e aí, data com, data X, e aí ele paga o dividendo recebido ali. Dividendo e juros sobre capital próprio, né? Quando a gente falar do outro ETF, do BEST, que tem o setor bancário também, aí começa a somar um pouco mais os dois, que fica até um yield um pouquinho acima. O BEST também paga dividendo, O então. BEST também paga dividendo. Quais são os setores do BEST? BEST é o setor de bancos, setor de elétricas, setor de saneamento, setor de seguros e o setor de telecom. Então, quando a gente pensa, né, no UTIL, é quase que um nicho dentro do BEST. Então, tem algumas empresas de utilidade pública que não estão dentro do BEST, por alguns critérios ali de filtro de qualidade, dividendo que o BEST implementa. Mas o UTIL é quase que um segmento dentro do BEST, que é o segmento mais estável, menos cíclico, é contracíclico, na verdade. Agora, quando a gente pensa no BEST, você já adiciona bancos, você adiciona seguros, você adiciona telecom, que são pilares da economia brasileira. E são segmentos que, além de ter essa característica de altos pagadores de dividendo, retorno no equity, né? O retorno nos investimentos, mas também o ROE, o Return on Equity, é muito mais elevado nesses setores. São segmentos que entregam lucro líquido. Você pega os principais bancos, empresa de seguro. A Porto é um caso, assim, tanto até as empresas de telecom que são tão pouco faladas, mas se você vê o histórico delas ali, são as mineirinhas da bolsa, né? Que vai lá comendo pelas beiradas, mas acaba entregando um resultado. Quer dizer, tem uma lá que eu acredito que não está no ETF, né? Que é a Oi, que teve todas as suas problemáticas ali, mas principalmente Vivo e TIM sempre tiveram uma performance silenciosamente consistente. Não se fala muito delas, né? E aí, como que esse ETF filtra alguns casos extremos aí que você colocou? O BEST, ele não só pega esses segmentos que a gente falou, mas ele faz um filtro de qualidade. É um filtro de qualidade que a gente implementa, né, o provedor de índice, na verdade, implementa, mas é a nossa forma de ver uma qualidade. É bem simples, acho que simplicidade ajuda muito ao investidor entender o que ele está comprando. Então tem essa segmentação setorial, e aí o filtro do índice olha também, para a empresa entrar no índice, ela tem que pagar dividendo nos 3 últimos anos consecutivamente. Você pega o período de 12 meses, período de 24 meses, 36 meses antes do rebalanceamento, né, 3 anos, a empresa tem que pagar consistentemente algum dividendo. E quando você olha o outro filtro de qualidade, é lucro líquido. A empresa tem que ter lucro líquido por 3 anos consecutivos para entrar no índice de referência. Bem simples, só com esses filtros de setor, de dividendo, tem que pagar algum dividendo, tem que ter lucro líquido, você já eliminou grande parte, ou acreditamos aqui que quase a totalidade das empresas que tem algum problema. Tem filtro de recuperação judicial também, obviamente, que aí não entra, ele sai imediatamente, né, do índice, sai do fundo. Mas esses filtros garantem que dentro desses segmentos você ainda elimina alguma empresa problemática que tem ali, que não está pagando dividendo ou que não está tendo lucro líquido. Um filtro de qualidade mesmo, né? A pessoa fala, é um filtro de dividendo. Não é um filtro de dividendo, porque eu não ranqueio, eu não dou mais peso se ela paga mais dividendo. Que isso acaba sendo problemático às vezes, né? A empresa paga muito dividendo, poxa, tem alguma coisa estranha ali. É mais sobre consistência. Sim. É resiliência de um ETF, que você vai investir em um setor, e o BEST, ele tem uma limitação ali de tamanho que a empresa tem dentro do ETF. Então, nenhuma empresa pode ter mais que 8%
da alocação no ETF. Então a empresa com maior peso nesse ETF é 8%. 8% no rebalanceamento. Aí o ETF, ele, ele vai roda andando. 3 meses, ele anda, às vezes sobe, uma empresa grande sobe um pouco mais, e aí ela volta para 8%. Tá. Aí você garante que você não está com uma exposição demasiada numa empresa só. Pegando o princípio do ETF de diversificação, você realmente está exposto a segmentos, empresas de qualidade, dividendos estáveis, resiliência de modelo de negócio. E Porque o TIL, ele é mais concentrado, né? O TIL é mais concentrado, Acho que a maior posição é Sabesp, né? A maior posição hoje, Sabesp, isso. Sabesp, depois Eletrobras. Então, o TIL, como ele é um nicho do Ibovespa, ele usa as regras que o Ibovespa tem de índice de negociabilidade, ele é ranqueado free float de market cap, mas ele tem essa trava dos 20%. Nenhuma empresa pode passar de 20%. Você está falando de menos empresas, um setor mais nichado, né? O BEST ele já consegue ampliar um pouco mais a base. A gente já desenvolveu um índice mais customizado, implementou esses filtros de qualidade. E quando você coloca isso no compounding ao longo do tempo, você fala, bom, o ativo esse ano está rendendo mais que o dobro do Ibovespa. No ano passado, rendeu, o Ibovespa caiu, ele caiu menos da metade, caiu quase nada, né? O Ibovespa caiu bastante, ele teve ali praticamente flat. No outro ano, ele rendeu o dobro do Ibovespa. No outro ano, rendeu o triplo do Ibovespa. Você vai compounding isso daí ao longo do tempo, né, em 2, 3, 4, 5, 10 anos, para aquela pessoa que está fazendo investimento, uma carteira de renda para aposentadoria, o dinheiro que você coloca hoje, daqui 10 anos, você teve valorização das empresas, da cota do ativo no final do dia, e o dividendo que você está recebendo é um percentual muito grande do que você colocou, muito alto do que você colocou lá atrás, porque tem essa consistência. Nisso aí eu lembro uma apresentação da Itaúsa, e eu imagino que o Itaú tá na carteira, né, do BEST. Itaú é a segunda maior posição do BEST. É um gráfico com o desempenho do Ibovespa, histórico, o desempenho de Itaúsa, e o desempenho de Itaúsa se você reinvestiu os dividendos de Itaúsa durante todo esse período, que aí é uma porrada estratosférica. Que tem essa beleza, né? As pessoas podem, pelo menos eu uso uma carteira de renda, eu, Salomão, pessoalmente, para ir pagando minhas contas, assim. Então eu faço uma carteira que é para pagar o orçamento que eu tenho, assim, parte do meu orçamento. Ainda não cheguei no meu orçamento global. Mas se você tem uma carteira de renda e reinveste essa renda para crescer a carteira, você ainda pode ter, se está investindo em bons ativos, você pode ter um resultado ainda melhor lá na frente. Né? E essa é a lógica. Você tem a carteira de renda, eu faço a gestão do portfólio da minha esposa, por exemplo. Aí, quando ela precisa rebalancear, eu falo, vamos rebalancear, ou ela precisa pagar alguma conta. Ela fala assim, não vende aquele que paga dividendo. Eu falo, poxa, mas você pode reinvestir o dividendo. Eu quero aquele do dividendo. Pode colocar mais daquele. Eu falo, tá bom, agora tem um ETF Brasil com segmentos resilientes, pagando dividendo. Esse daí, ao longo do tempo, eu vejo o brasileiro abraçando muito bem essa tese. Mostra um pouquinho da carteira deles, como é que... Você falou só alguns papéis, como é que é a composição do BEST e do TIL nesse momento? Vamos pegar aqui o último rebalanceamento agora, né? O BEST é... BTG é a maior posição do BEST, depois... É quanto? É 8,28 aqui na database aqui do rebalanceamento, de 2 dias atrás, né? Que pegou um pouquinho acima, subiu um pouco desde o rebalanceamento. Sim, aí quando for ter ele volta para 8. Exato. Então é BTG, Itaú, Bradesco, as 3 maiores posições, bancos. Aí vem Sabesp, Banco do Brasil, Eletrobras, Equatorial, Telefônica, BB Seguridade, TIM, aí tem depois CEMIG, Copel, Energisa, Santander, Porto, Engie, Caixa Seguridade, CPFL, Alupar, AES, Taesa, Neoenergia, Sanepar. Então, você vê que tem um blend bom aí, né? Começa com os bancos tendo mais peso, mas você tem também as empresas de energia elétrica ali, tem Sabesp, tem um pouco de telecom com Telefônica, com TIM, é Porto, que você mencionou, né? Legal. Então, é bem balanceado em segmentos. Quando a gente fala de setores, mais amplos, serviço financeiro, que é banco e seguro, dentro desse ETF, está com 45% da alocação. Utilidade, 45% da alocação,
aproximadamente, telecom 10% da alocação. Legal. E é importante colocar aqui que quando a gente põe banco, você olha a receita das empresas do segmento. Então, empresa que tem receita de corretagem, não entra. Empresa que tem receita de cartão de crédito, não entra. Então, a gente não tem XP participando, a gente não tem Nubank participando do ativo. É o segmento de banco mesmo, porque a gente está olhando essa característica de return on equity de banco, não é growth aqui, Interessante. é uma característica resiliente do setor bancário que presta serviço bancário mesmo. Uhum. Bom ponto. É. E aí, quando a gente olha a taxa de juros brasileira hoje, poxa, a 15%. Taxa de juros alta, normalmente, é um período que o banco não vai bem. Mesmo assim, esse ETF, né, taxa de juros subindo, alta, mesmo assim, esse ETF entrega uma Porque performance assim, relevante. na verdade, o banco no Brasil acaba indo bem, ele vai bem no ciclo de queda de juros e vai menos pior no ciclo de alta de juros, né? O banco está sempre entregando lucro, né? Isso, então, o que eu quero Talvez dizer... em fatores pontuais, né? Recentemente o Banco do Brasil teve uma queda forte no lucro ali, mas estruturalmente falando, os bancos costumam entregar lucro, não importa o ciclo que a gente está. Foi, inclusive, foi o Banco do Brasil, foi a única ação dentro desse ETF que teve retorno negativo nos últimos 12 meses. Uhum. Então, todas as outras entregaram retorno positivo em período de 12 meses. Mesmo nesse ciclo de alta de juros Uhum. em alta. Olhando para frente, a gente imagina aqui que um setor que favorece quando o juros está caindo, a gente tem uma expectativa bem positiva aqui para esse segmento. E você tem um bom pedaço de utilities ali que acaba sendo bem estável, ajuda a trazer essa volatilidade para baixo também. Legal. E o setor de utilities, quais são as 5 maiores posições? Setor de utilities. O TIL 11. O TIL 11, o TLL 11, né? Sabesp, Eletrobras, Equatorial, Eneva, Semig, Copel, Energisa. Legal. Então, você tem ali, né, um foco bastante em energia. Uhum. Sabesp é a maior posição no saneamento ali, mas depois é muito empresa de energia. Depois volta a ter Sanepar também. Então, tem algumas empresas que acabam diversificando esse índice. E tendo mais privatizações, tendo mais empresas que acabam tendo relevância na bolsa, a gente vai ver esse ativo ter cada vez mais relevância na economia brasileira também. E até tem um estudo muito legal, foi no aniversário de 10 anos da Estúdio Investimentos, uma gestora lá do Rio de Janeiro. Foi em 2019. Aí eles mostram, assim como boa parte do Rio de Janeiro, as gestoras lá do Rio, eles adoram o setor de utilities, em especial a Equatorial. Talvez seja a empresa que a maioria dos gestores cariocas tem uma predileção por uma empresa muito vencedora na bolsa. E eles mostram no estudo que a Estúdio estava fazendo 10 anos, e em 10 anos, se você pegar a ação que mais subiu em 10 anos, o top 10 não tem Equatorial. Quer dizer, minto. Se você pegar ano a ano, a Equatorial não está entre as top 10 que mais subiram ano a ano. Mas se pegar a que mais subiu no acumulado de 2009 a 2019, era Equatorial de longe. Assim. Então, assim, ela nunca era a melhor... a maior valorização, a mais vencedora, mas nos pontos corridos ali, no final do campeonato, ela estava lá em primeiro. É a consistência, né? E aí o investidor que gosta do UTIL, do BEST, é aquele investidor que quer ganhar o campeonato, né? Você quer ter ali sua liberdade financeira, você quer acumular patrimônio, e não um investidor que quer chegar no churrasco do domingo e falar, pô, comprei uma ação e ela disparou 10 vezes e muitas outras perderam dinheiro, né? Então é aquele investidor mais centrado que quer acumular patrimônio, que faz uma carteira de renda, mas faz uma carteira para acumular mesmo patrimônio, ou reinvestir dividendo, ou pegar e pagar as contas, mas com essas vencedoras que são estáveis ao longo do tempo. Quanto custa esses ETFs, Cauê? 0,5% ao ano de taxa de administração, não tem taxa de performance, como nenhum ETF. Então, você tem um produto inteligente que faz uma gestão barata quando você compara, né, com os fundos que cobram aí 2,20. E você tem isso comprando uma cota, você já tem um rebalanceamento automático, você não precisa ficar fazendo trading, olhando todo mês. Poxa, será que essa posição aqui subiu muito, eu preciso reduzir um pouquinho para não ter
uma exposição demasiada aqui numa ação específica? Será que tem alguma empresa que eu estou perdendo aqui que poderia ser um bom investimento? Você já compra essa carteira com 0,5% ao ano. É muito baixa a taxa. Você já mostrou pra gente que sim, vale a pena investir em ETFs ao invés de fundos de ações pelo lado do custo, e a performance deles acima do Ibovespa também já mostra uma vantagem. Mas para o investidor que investe por conta própria, que faz uma carteira de ações já da casa dele ali, segue um influenciador, segue alguém que já dá a carteira de dividendos para ele. Qual que é a vantagem? O que você diria para esse investidor que investe por conta própria ali? Porque no custo, não sei se necessariamente compensa, ou até compensa, enfim. Não sei se vocês têm esse estudo aí pensando no investidor, pessoa física ali, que já não investe em fundos, investe direto em ações. Perfeito. Então, acho que tem o ponto do experimenta, começa a usar. Minha carteira 100% ETF. Já fui catequizado, já sofri, a gente já falou disso, né? Já sofri muito no stock. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro no stock picking, né? Fiquei ansioso, fiquei nervoso, fiquei sem dormir. E quando você entra no mundo do ETF, você começa a ter mais paz de espírito no seu investimento. Você tem uma tranquilidade de que você está investindo de forma diversificada intrinsecamente ali. Então, começa, põe lá 1%, 5%, 10% da sua carteira usando o ETF. Se for uma carteira de renda, Brasil, começa aqui com o Best, com o TIL. Isso vai crescer em você. Você vai começar a ver o benefício na prática. Eu posso ficar falando aqui todos os benefícios, mas eu acho que sentir na prática, você começa a usar, coloca 10% da sua carteira num ETF desse tipo, e você vai começar a ver a beleza que os ETFs trazem para o investidor. Não é à toa que o mundo inteiro está investindo em ETF, pessoa física, institucional. Então começa por algum lugar. O argumento para falar, poxa, mas eu vou ter esse custo aqui da taxa de administração. Qual é o custo do seu tempo de ficar estudando cada empresa, cada segmento? E mesmo que você fique estudando, você fala, poxa, você tem um trabalho, né? Você vai fazer alguma atividade profissional na vida para ganhar o dinheiro, para poder investir. Além do seu trabalho, você vai querer cuidar da sua saúde, você tem família, e você ainda vai achar tempo para ficar estudando cada empresa, cada segmento, e mesmo que você fique, você vai perder alguma coisa, um earning call que você não viu, algum relatório, alguma análise, alguma empresa que você deixou passar, porque até os analistas que estão ali focados, são profissionais de fazer isso, no longo prazo, 90% das vezes perdem do índice de referência, estatisticamente. Então, mesmo que você fale, eu sou ponto fora da curva, a chance de você deixar alguma coisa de fora é alta. Então, compra um ETF para ter aquela tranquilidade de que, pelo menos numa parte da carteira, você está alocando de forma estrutural. E aí, eu gosto muito dessa empresa. Faz um double down na empresa. Eu odeio essa empresa. Compra o ETF e faz um short nessa empresa. Então, você consegue fazer esse tipo de posição, né? Aí, falando da gestão ativa, esses ETFs dão uma ferramenta, né? Eu quero... não acredito nessa empresa aqui de utilities ou no setor de bancos e esses outros segmentos. Você pode fazer uma posição contrária na empresa e usar o ETF como a ponta long, né? Então, dá para usar esse ativo como uma ferramenta, mesmo sendo muito sofisticado. Eu gosto muito do argumento, é bem Morgan House, o jeito Morgan House de pensar, quando você não pensa no custo que você vai ter de comprar o ETF, que é baixo, mas você pensa no benefício do tempo que você vai ganhar economizando o tempo que você não vai ter analisando as empresas, né? Porque o Morgan House fala muito, né, da praticidade, da simplicidade de você ir pelo simples, né? Para você poder viver a vida, né? Afinal, a gente é investidor para poder ter um sono mais tranquilo, para poder... a gente abdica de consumos no presente para ter um resultado no futuro. Então, deixa o mercado trabalhar para você, simplifica a sua vida, usa o ETF. Quando você fatora o trabalho que você tem analisando as empresas, pela facilidade que o ETF te dá, 0,5% é muito pouco para
para você conseguir... Porque assim, a gente aqui no Market Makers, pô, a gente vive disso, né? Então a gente tá o tempo todo estudando empresa, acompanhando empresa, conversando com o gestor, visitando empresa. Então, pra gente faz sentido tentar ser o ponto fora da curva. Por mais que seja difícil, até estatisticamente o Brasil já mostra isso. Mas imagina para um cara que é um empresário, é um médico, é um advogado, ou simplesmente quer fazer uma viagem longa com a família e Vai tirar férias, e aí? O que vai ficar com o seu investimento É. se acontece alguma coisa nesse tempo? O ETF já te dá essa inteligência intrínseca ali. E sem querer fulanizar muito as ações, né? Mas a gente teve um caso recente muito claro, que é o Banco do Brasil, que era uma ação tida como uma queridinha dos dividendos. E ela teve um resultado desastroso no último trimestre. A ação chegou a cair muito. E aí, quando você tem um ETF, já que tem Banco do Brasil, né, no ETF de vocês, Sim. mas pulverizado junto com várias outras ações que subiram e compensaram, essa é a beleza da diversificação. Às vezes você nem sentiu a dor da queda do Banco do Brasil por você ter uma carteira diversificada. Agora imagina o cidadão que montou uma carteira com 4 ativos, pagador de dividendo, pegou uma elétrica, uma seguradora, uma de saneamento e um banco. E esse banco foi o Banco do Brasil. Pô, esse cara tem que ter um psicológico muito forte para falar, não, caiu, vou comprar mais. Porque 1/4 da carteira dele tomou um belo de um baque ali. Sim, é isso. O ETF, ele vai ter uma garantia, nenhum investimento vai te dar uma garantia de retorno, mas, como eu falei, nos últimos 12 meses, a única ação que caiu em 12 meses foi Banco do Brasil. Todas as outras ações do fundo, do ETF, subiram e entregou aqui, pegar o retorno no ano, tá entregando 30% no ano de 2025 de retorno, olhando o índice de referência. Obviamente o ETF foi lançado agora, recentemente, mas o índice de referência, que é um proxy aí na performance do ETF, né? 30% no ano. Você mesmo com essa queda do Banco do Brasil, você nem sentiu. Você teve aí um retorno, cresceu o patrimônio, e ao longo do tempo, você balanceia esses riscos, né? Porque a chance de acontecer com alguma outra empresa sempre vai acontecer, né? Vai ter uma vai bem, a outra vai mal, né? Ao mesmo tempo que o Banco do Brasil caiu, o BTG valorizou, dobrou o preço da ação. O Itaú tá subindo acho que 60% no ano. Também, então você compensa, né? Bradesco também. O Bradesco recuperou, então você tem uma recuperação boa, então você tem aí uma compensação natural ali dentro do fundo. E... É o próprio comportamento darwiniano dos ETFs, né? Se você pegar, eu vi esse estudo semana passada, o S&P 500, aí até já para a gente pular para o assunto dos Estados Unidos, não sei se vai querer concluir alguma coisa de Brasil, mas o S&P 500 nos últimos 20 anos, tenho até anotado aqui, porque eu levei esse caderno no evento da TB Capital, olha isso, de 2005 a 2025, S&P 500, 10,6% ao ano em dólar nesse período, 20 anos subindo 10% ao ano. Mas se você tirar as Mag 7, o S&P 493 foi 6,6% ao ano, que dá um retorno abaixo do DAX 30, que é a bolsa de Frankfurt, que não tem nada de NVIDIAs à vida ali, que subiu 7,9% ao ano. Ainda é um retorno bom, mas o próprio ETF, isso foi, para mim, foi destravou uma coisa na minha cabeça, que o investidor, naturalmente, ele vende o que sobe e compra o que cai, para dar aquela equilibrada. Ele tem lá a carteira dele, ele vê lá uma ação subindo 100%, vou vender um pouco, e aqui caiu 50%, vou comprar um pouco. E por mais que faça sentido pensar, estou comprando na baixa e vendendo na alta, mas às vezes você está tirando o que está dando certo e aumentando o que está dando errado. E o próprio retorno histórico do S&P prova isso. Porque como ele não fica lá cortando toda hora, ele tem lá seu rebalanceamento, mas geralmente, na verdade, o rebalanceamento ela está crescendo, então ela vai ter um peso maior na composição, né? Não vou ficar podando ela toda hora. E o fato de deixar elas subirem, né? Talvez o investidor que viu a NVIDIA subir 100%, 200% na mão dele, ele já vendeu tudo. O S&P continuou carregando isso e teve um resultado muito bom. O que você está falando, e aí eu vou jogar contra um pouco, né? Aqui, o value investing não entrega valor
uma década aí, ou mais de uma década fora do Brasil, né? Então a gente tem ETF de valor aqui, que eu tenho na minha carteira também, porque eu acredito em mudanças de ciclos, mas o investidor de value investor não entrega valor há 2 décadas nos Estados Unidos. Que também coincide com quase que o ciclo de juro zero mais expansão de incentivo nos Estados Unidos, né? Na verdade, quase tudo nos Estados Unidos subiu, né? As coisas que são mais o growth investing subiram muito mais. Né? Subiu muito mais. Absurdamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Os momentos se invertem. E o S&P acaba pegando tudo. O S&P acaba pegando tudo. Os ETFs, em geral, acabam ajudando muito nessa questão cíclica, porque você diversifica, né? Então, se você pegar o S&P, você acaba pegando tudo. Se você vai investir numa estratégia de valor, não esqueça de ter um pouquinho de growth também, um pouquinho de momento, um pouquinho de outros fatores para você não apostar tudo, não aposte tudo numa ação, mas não aposte tudo em um fator também só, que é, compra na baixa, vende na alta, vende o que está subindo, compra o que está caindo. É uma estratégia interessante, conceitualmente faz sentido, por 2 décadas não entregou resultado. A próxima década, o que vai acontecer? Você tem que ter um pouquinho disso também. Mas o S&P ele acaba sendo, no mercado americano, um balanceamento natural de tudo que está acontecendo. Você acaba pegando as 500 maiores empresas e as 7 maiores entregaram. Um tempo atrás eram 4 maiores, era 5, agora são as 7. Já estão falando em 10, daqui a pouco vão ser as 15, as 20. E vai indo. E vai indo. Então, é curioso como a gente fala, o profeta do acontecido, né? Você fala, mostra, então eu deveria comprar só essas 7. Ninguém sabia quem iam ser as 7. O fato é, se você tivesse comprado só o S&P, você não precisaria nem se preocupar com o que estava subindo ou não, porque estruturalmente falando, foi um movimento bom para bolsas mundo afora de maneira geral. Foi, e se o ciclo se inverter, você está alocado de forma ampla nas 500 maiores empresas, né? Tem um tamanho aí, importa, né? Não pode ser uma empresa pequena, mas você vai capturar o crescimento. Se a empresa 490 começar a crescer, você vai capturar, você vai aumentando essa posição conforme ela vai, no ETF, naturalmente, conforme ela vai crescendo. Mesma coisa, né? Nos ETFs Brasil, agora passando para S&P, mercado internacional, diversificação, tanto em S&P quanto no mundo, né? A gente já falou muito aqui, a gente tem um ETF de S&P, temos um ETF de mundo também, que o S&P está lá dentro. Mas se for a Europa, se for a Ásia, se for o Brasil, você vai acompanhando o crescimento de forma diversificada. Que o ETF de mundo é o World 11, WRLD11. E o nosso ETF de S&P é o GPUS11, que acompanha aí o crescimento das 500 maiores empresas americanas. Nas últimas 2 décadas, provavelmente você precisava só ter esse ETF na sua carteira. Mas esse ETF tem uma peculiaridade, né? O GPUS11. Porque ele é o ETF que você compra a bolsa americana, mas não nos Estados Unidos. Perfeito. Né? O GPUS11, o que ele trouxe de inovação e eficiência? Quando a gente pensa um produto aqui na Investo, eu quero ter um produto que seja complementar ao mercado. Não quero ficar, já tem já tem liquidez, por que eu vou ficar trazendo para o mesmo investidor uma outra estratégia exatamente igual? Então a gente procura complementariedade. Nesse caso, o GPUS11 é um ETF de S&P que compra um ETF irlandês, uma estrutura UCITS, para fazer essa alocação. A gente usa um ETF da Vanguard, negociado na Bolsa de Londres, com a estrutura irlandesa. E esse ETF, por que ele traz uma eficiência maior do que você comprar direto nos Estados Unidos? Porque a Irlanda tem um acordo com os Estados Unidos e aí todo o mercado de capitais europeu é construído em cima disso, fundos irlandeses ou fundos em Luxemburgo, porque tem um acordo com os Estados Unidos de tributação menor para um fundo irlandês do que se o nosso fundo aqui brasileiro for comprar direto nos Estados Unidos. Então, se o nosso fundo for comprar nos Estados Unidos, como é o caso de outros ETFs de S&P da Bolsa Brasileira, ele pagaria 30% de imposto nos dividendos dessas empresas do S&P. Como a gente compra na Irlanda,
o fundo irlandês paga 15%, ou seja, metade do imposto sobre os dividendos. Ah, Cauê, quanto que isso representa ao longo do tempo? Na Irlanda, esse fundo da Vanguard já existe desde 2019, já tem 6 anos, e nesses 6 anos ele tem entregado aí 0,5% ao ano a mais do que o par dele americano, né? Se o investidor estrangeiro fosse comprar nos Estados Unidos. Por que 0,5% a mais? Só a diferença de tributação? Você tem essa diferença de tributação, mas você tem o compounding. Então, você ganhou um pouquinho, que você pagou menos imposto nesse ano. Aí o S&P subiu. Esse pouquinho que você ganhou subiu junto. Então, você vai abrindo a boca de jacaré ao longo do tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais impacto você vai ver essa questão tributária. Em poucos meses já está vendo um impactozinho ali de... O nosso fundo GPOS rende mais do que outros ETFs de S&P. E ao longo do tempo, essa boca de jacaré vai se abrindo. Então, a gente trouxe essa inovação, primeiro ETF UCITS no Brasil, né, com a estrutura UCITS. A gente usa a Vanguard lá fora, que é uma empresa que incontestável, aí, são 10 trilhões sob gestão. E a eficiência operacional que a Investo traz aqui. A gente é paranoico pela eficiência operacional do nosso ETF, a gente só faz isso, é o nosso DNA. Então, a gente conseguiu entregar um produto muito bom para o investidor brasileiro. Né? Aí sem falar de risco de mercado, S&P, faz sentido a exposição. Para quem tem S&P na carteira, o GPUS 11 é a forma mais eficiente de fazer essa alocação. Pergunta óbvia. Qual que é o risco desse benefício cair? Todo o mercado de capitais europeu é estruturado em cima de Irlanda e Luxemburgo. Então, obviamente que eu não consigo falar pelo risco, né? Existe sempre risco em tudo no mercado, mas é algo muito pouco provável, né? Você tem toda um fundo que é listado, você falou, na Alemanha, né? Em Frankfurt. Ele é domiciliado ou na Irlanda ou em Luxemburgo, por conta dessas questões tributárias. Então, você desenvolveu o mercado inteiro da Europa em cima disso, é algo bem improvável de acontecer. E se acontecer, você se torna equiparado vai ficar igual. Exato. Então também não é o fim do mundo, é só volta à realidade, vamos dizer assim. Sim. Não gosto de falar que não tem risco, né? Veio pandemia aí, ninguém previa, mas é algo que já está intrínseco ali no... Pensa assim, o mercado de capitais europeu é o mais antigo do mundo, né? Porque você tem centenas de anos de asset management ali na Europa, então você tem já uma estrutura bem consolidada que a gente usa, não é uma inovação que a gente está se baseando numa linha de um texto, é algo bem consolidado mesmo, que a gente simplesmente conseguiu trazer. Não é fácil, né, trazer. Você tem questão de janela de negociação, liquidação, então a Investo conseguiu trazer isso de forma eficiente. Demorou bastante para acertar as pontas ali para conseguir. E tem o lado... Aí tem 2 pontos, né? Talvez o investidor está ouvindo isso e fala, pô, legal, tem uma maneira mais barata de investir em Bolsa Americana. Mas será que a Bolsa Americana está barata? Acho que aí tem 2 maneiras de enxergar isso, né? Sobre ela estar barata, bom, ela subiu, está renovando o máximo histórico aí há anos, quase já mais de década, né? Só que as empresas, elas estão tendo um lucro que acompanha o preço da ação. Não significa que ela está barata, mas também ela não está em níveis de bolha simplesmente por isso, né? Geralmente, quando você vê aqueles gráficos de bolha, é só você botar historicamente o preço da ação e o lucro da empresa. Então, quando o preço da ação começa a subir, o lucro não acompanha, já começa a ver que estão pagando mais caro pelos lucros, né? E hoje você vê esse acompanhamento. Só por esse fator já dá para ver que ali tem um valuation justificado. E, pô, o fato dos Estados Unidos está puxando essa vanguarda, essa revolução que a gente está vivendo de tecnologia, inteligência artificial, e a grande parte das empresas estão lá. O futuro do capitalismo talvez esteja todo inserido lá. É só ver a composição do S&P hoje e a composição 10, 20 anos atrás, né? A mudança dessas empresas de tecnologia. Mas tem uma outra coisa que o investidor brasileiro talvez descobriu aqui no Market Makers, vendo os podcasts, principalmente quando a gente falou sobre alocação, é o quão mal alocado é o dinheiro do brasileiro fora do Brasil.
né? E o brasileiro tem aquele termo em inglês que gosta de usar, que é o home bias. O cara tem muito dinheiro alocado em ativos brasileiros. Então, antes de perguntar, né, se a bolsa está cara ou barata, a pergunta é o quanto que você tem de ativos dolarizados ou ativos internacionais na sua carteira. Porque talvez o grande risco é você ter 100% do seu dinheiro no Brasil, né? Ou 100% do seu dinheiro em ativos em reais. E não ter essa distribuição, essa composição. Até porque não faz sentido, né? O Brasil é 1% do PIB mundial e por que você vai ter 99% do seu dinheiro aqui, né? E isso que você está trazendo, né? Dois assuntos aí. O valuation do S&P, tá caro, tá barato? Saiu um gráfico essa semana que você está fazendo referência, que é o earning, né? O lucro das empresas que estão ali no S&P tá crescendo. Então, quando você plota lucro e preço da ação, eles estão acompanhando quase que uma relação direta. O pessoal estava fazendo muita comparação com a bolha de 2000, né? Que Na teve bolha.com. bolha.com. A diferença ali é que até o Wall Street estava apostando naqueles IPOs de empresa que era um site, era uma casca, era um modelo de negócio. Os preços começaram a estourar e aí chegou um ponto em que falaram, não, mas e o lucro dessas empresas, né? Porque o preço da ação nada mais é do que um fluxo descontado da perspectiva de lucro que você tem Uhum. no futuro. Aí você não tem lucro, não tem perspectiva de lucro, não tem lucro, o preço da ação estourou, né, a bolha e caiu muito. Até empresas boas sofreram. Vi a entrevista do Jeff Bezos falando sobre o preço da Amazon, que estava mais de $100 por ação, caiu para $6 por ação na época. E aí ele olhou as métricas internas todas subindo, receita, lucro, satisfação do cliente. Então, as empresas que não estavam numa bolha continuaram valorizando e voltaram e mais do que compensaram, né, ao longo do tempo. Agora, a realidade nossa, apesar do valuation, múltiplos estão muito próximos ao que a gente via lá nos anos 2000, quando você olha o embasamento daquilo, no earnings, no lucro, você tem um acompanhamento do lucro. Então, hoje, tá caro? Tá mais caro do que sempre esteve, mas você tem um motivo para isso. Você tem mais lucro do que você tinha no Uhum. passado. Esse preço está acompanhando. Talvez ele esteja precificado para perfeição. Então, se tiver qualquer soluço ali, você tá com um preço bastante batendo ali no teto do que você já esteve, né? Qualquer soluço pode balançar o preço. Mas eu fiz MBA em 2017, lá na Universidade de Harvard, conversando com os professores mais aplicados ali em finanças, né? Se você pegar Harvard, Chicago e algumas outras faculdades ali. E um professor de finanças falou, olha, se fala muito que o valuation das empresas americanas está caro. Há 6 anos eu escuto isso. Bom, hoje é 2025, há 15 anos a gente escuta isso agora, né? Uhum. O valuation tá caro, tá caro, tá caro. E continua subindo, porque você tem o lucro líquido acompanhando. E nesse momento que a gente grava, tem um fator muito importante acontecendo, que é o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, né? Então, a gente não sabe ainda quantos cortes vamos ter. Há quem diga que teremos 3, há quem diga que teremos 6, mas o fato é que a direção do juro deve ser para baixo. E, bom, juro para baixo, a gente sabe que é sempre um bom sinal pro mercado de ações, né? Então, E isso é juros caindo nos Estados Unidos, que tem uma postura muito mais conservadora nos movimentos de taxa de juros do que o Brasil, né? O Brasil sai de 2 para 15, aí vai de 15 para 8, aí de 8 para 15 de novo, e assim vai, né? Os Estados Unidos tem uma postura muito mais conservadora na forma de pensar a taxa de juros, porque Estados Unidos, as ações americanas comandam a economia, a cultura americana comanda a cultura global, o juros americano comanda o juros global também. Então, o Fed e os Estados Unidos em geral têm uma direção que eles dão para as economias que tem um impacto muito relevante. Então, o ciclo de queda de juros foi muito bem pensado, né? Tem uma questão do desemprego também, que o Fed tem esse mandato nos Estados Unidos. No Brasil, o Banco Central não tem mandato de controlar desemprego.
Então o Fed tenta balancear isso, mas já tem uma indicação de que juros continuará caindo ao longo do tempo. Não é uma decisão impulsiva do Fed, uma decisão muito bem pensada. Aí você pensa, próximo ano troca o chairman do Fed, né? O Trump vai indicar um novo e a política governamental é de apoiar mais queda de juros. Então tudo indica que o Fed atual está com ciclo de corte de juros, próximo também terá uma política nessa linha. Isso favorece muito o mercado de ações. Então, além de você ter uma valorização do mercado de ações que já está acontecendo, você ainda tem um fator positivo nessa questão de queda de juros, que impacta também o mercado de renda fixa, né? Porque o pessoal fala, queda de juros, então vou sair da renda fixa. Muito pelo contrário, se você... É que no Brasil a gente está acostumado com renda fixa pós-fixada. Nos Estados Unidos, renda fixa tem duration. Uhum. Então, se você pegar um ETF, que a Investo tem, o SDB11, é um ETF de renda fixa americana, investment grade, que tem duration na casa de 6 a 7 anos. O que acontece quando cai os juros? O seu ativo de renda fixa valoriza. Uhum. Porque você comprou no momento que o juros está mais alto, conforme ele vai caindo e as expectativas vão caindo, esse ativo que tem um prazo, né, tem duration ali, valoriza. Então, não é só momento de ações, é momento de pegar um pouco também e colocar na renda fixa com duration para surfar, né? Ou pelo menos balancear o seu portfólio um pouco em equities, um pouco em renda fixa. Então, esse movimento na parte internacional a gente não pode perder. Uhum. Quando a gente fala de Brasil, é pós-fixado. Selic a 15%, ETF, LFTS11, LFTB11, te entrega Selic mais alguma coisinha, com vantagem tributária, não tem IOF, não tem come cotas, pós-fixado. Pensando na parte de equities, trouxemos ETFs que mesmo nesses cenários, eles vão bem. Quando os juros começar a cair no Brasil, espera-se que a Bolsa Brasileira também tenha esse movimento. Então, olha para fora, olha para o Brasil, entenda o que faz sentido você... Não precisa... uma frase americana, né? Eles pegam muito a referência esportiva. No beisebol, você não precisa tentar bater todas as bolas. Uhum. Mas você não pode ficar de fora de todas também. Então, algumas coisas você tem que saber que estão acontecendo e o ETF te ajuda a fazer essa alocação de forma mais rápida. E o ETF, no final do dia, ele vai te ajudar a montar uma carteira bem diversificada com poucos ativos. Perfeito. Você não vai precisar... Olha aqui, ó, já fui anotando. Então, você quer ter uma exposição em Brasil, você pode comprar o Best 11, caso você queira uma exposição mais diversificada. Você já vai pegar empresas que são as vencedoras historicamente no Brasil e se expõe no LFTS 11 para ficar no pós-fixado, pegar aí a Selic 15 enquanto ela tá. Bota lá um World 11 para investir no mundo todo, o GPUS 11 para ficar exposto ao S&P e o SDB 11 para ter também exposição à renda fixa lá fora. Com 5 ETFs você já faz uma exposição em bolsa, renda fixa, Brasil, Estados Unidos e mundo. Já Totalmente montou uma diversificado. carteira, assim, com os papos que você... Eu tava até abrindo aqui na a Investo. estrutura que você precisa ter para Algum deles já vai entrar na minha carteira. Sempre que você vem aqui, eu acabo colocando um ETF, né? O último que eu tinha colocado aqui foi o Núcleo 11. Esse aí eu gostei, quando a gente conversou. Aí eu comprei aqui o Núcleo 11. Todos esses ETFs... Você tá feliz, então? Tá indo mó bem. Tá indo super bem. Todos esses ETFs na Investo. Então, tem que abrir conta na Investo e aí faz o investimento. Você pode encontrar lá em qualquer corretora, na verdade. A gente tem um aplicativo que facilita a vida de quem quer investir em ETF. É só ETF Investo e você pode abrir conta no nosso aplicativo. E tem lá todos os nossos ETFs, nossos fundos. É um pouco a loja da Investo, a boutique da Investo tá ali. É bem simples, você já gera a DARF automaticamente quando você vender com lucro. Você já compensa lucros e prejuízos na hora de gerar a DARF, já facilita a vida, já faz um Pix, investe. Bem transparente para o cliente. Eu prefiro ter no próprio app da Investo, porque aí eu consigo separar nas corretoras as minhas caixinhas. Então aqui estão só os ETFs. E a gente criou para isso. De repente você quer fazer uma conta
para o seu filho que acabou de nascer, você abre uma conta separada ali, pô, vou investir em ETF. Você consegue fazer isso no aplicativo da Investo, conta menor. Você aplica em ETF, investe globalmente, diversifica já naturalmente. Mas então se o investidor jogar lá GPUS11 no home broker dele, Em já vai qualquer aparecer... corretora você tem acesso a todos eles Legal. também. Então é bem democrático o acesso do ETF. Boa. Cauê, legal. Bom, você já comprou briga aí com gestores de fundo, agora vamos ver se os investidores de dividendo, quem defende investir em dividendos, se o ETF vai acabar arranjando briga, mas é aquela briga boa, porque é a dialética ali. Você está trazendo aí uma opção pro bem ou mal, o investidor ele vai ter mais alternativas para se expor, seja em bolsa brasileira, seja em bolsa americana. Fora todos os outros que você Salomão, falou. qualquer novidade que você se depare no mundo, não só no mundo financeiro, tem aquela fase, né? Primeiro é a negação. A negação, sim. Aí, então a gente, acho que com o gestor, a gente viveu um pouco essa fase no começo e hoje em dia a gente já está na aceitação, na adoção, porque um amigo meu, né, que trabalha em family office, quando eu comecei a investir, eu falei, poxa, ETF, cara, vamos alocar aqui, o que vocês fazem de alocação? E aí ele falou pra mim, poxa, mas se eu começar a alocar em ETF, vou perder meu emprego aqui, eu vou fazer o quê? Vou deixar o portfólio no modo automático? Não é assim. Tem que olhar, tem que rebolar. A gente falou aqui de ciclo de corte de juros, S&P, energia nuclear, né? Se ela é cotista aí no ETF de energia nuclear, é inteligência artificial, é Brasil com juros altos, é setores brasileiros. Você tem que rebalancear seu portfólio frequentemente. Mas você libera o seu tempo como gestor para atividade de valor agregado, que é asset allocation. E não execução em um papel específico, timing de uma ação ou outra, um papel ou outro. Então, hoje, eu fico feliz que o gestor já está percebendo isso. A gente já tem mais de 100 clientes que são gestores, fundos de investimento, que estão usando, seja renda fixa, seja renda variável. Tem gestor que criou fundo, que no regulamento tem 40% é esse ETF aqui, fundo previdenciário. Então, a gente já vê hoje que a negação da grande maioria já passou pela aceitação e agora tem a adoção. Né, os gestores já estão adotando os ETFs da Investo aqui, ETFs em geral, nos seus portfólios, porque eles viram, poxa, estão para 10% da carteira, eu vou colocar um ETF para 20, 30, 40, 50, e isso vai aumentando, né? O investidor que gosta de dividendo, eu imagino que seja mais fácil até, ele não vai negar tanto, porque eu estou dando um mecanismo mais fácil para ele investir. Você está dando uma carteira pronta, ao invés de ele fazer todo o stock picking, analisar e ter que fazer aquele trabalho importante e necessário do analista, que é acompanhar resultado, teleconferência, ler relatório e tudo mais. Exatamente, e ficar, colocar a cabeça no travesseiro pensando o que vai acontecer amanhã, quando abrir o mercado, o ETF te dá essa tranquilidade. Então, eu imagino que pro investidor de dividendo já seja mais uma ferramenta que chegou assim, poxa, agora existe uma forma de você fazer isso na bolsa, é mais fácil, é transparente, é simples e tem baixo custo, né? Cauê, passamos por tudo aqui. Como você já veio aí mais de uma vez, já falou de livros, de música, só para não ficar redundante, até porque seus convidados que você indicou, a gente ainda não chamou, então não vou pedir para você indicar mais convidados, senão vou ficar em dívida contigo. Mas uma dica cultural Aliás, uma dica cultural, algo fora do mercado, e uma dica para quem quer se aprofundar mais em ETF. Perfeito. Então, de fora do mercado, momento, tá se falando muito sobre essa tensão ali, não quero trazer polêmica aqui, mas quem quer conhecer mais sobre Charlie Kirk, tem um podcast do Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, que é um democrata, Charlie Kirk é republicano, e eles fizeram um podcast, o primeiro podcast, This is Gavin Newsom, foi o convidado Charlie Kirk. Assim, fantástico para você entender como as visões políticas e culturais se contrapõem, mas elas também não são tão extremistas como parece, olhando de fora. Você vê um diálogo muito aberto, como é positivo um diálogo entre um lado e outro nos Estados Unidos. No Brasil é um pouco mais extremista, né? Então,
Eu super recomendo o podcast do Gavin Newsom, que ele chama o Charlie Kirk. É muito legal mesmo. Acho que hoje em dia bombou ali nos Estados Unidos, né? Depois dos tristes eventos. Vou ouvir esse aí, até porque na semana que aconteceu a trágica morte do Charlie Kirk, foi a mesma semana que a gente teve talvez o nosso episódio mais divergente da história do Market Makers, foi quando a gente conversou com o José Dirceu, né? E o intuito de eu ter feito essa entrevista era ouvir a opinião de quem está do outro lado do mercado, já que a gente já conversou com o mercado inteiro, com todos os candidatos à presidência da direita, com todos os analistas da direita, os investidores que já têm uma ideia naturalmente de direita, por pensar em princípios liberais e de mercado. E, mas o que pensa a esquerda? O que eles estão achando disso que a gente pensa? O que eles estão achando do que vai ser ano que vem? Só que, assim, para mim foi um papo enriquecedor por causa disso, mas boa parte, né, acho que esse extremismo, essa polarização gerou uma reação um pouco mais inflamada entre eu anunciar o podcast e o podcast ao ar. Depois que foi ao ar, acho que o pessoal viu o valor nisso, mas... Entendeu um pouco o conteúdo. Então, pô, super recomendo quem né, tá querendo entender um pouquinho mais. Não, muito bom. Como essas divergências de opiniões. Você lembra quanto tempo dura esse podcast? É um pouco mais de 1 hora. 1 hora? Tá bom. Né, podcast em inglês, pra mim, eu tenho que ouvir com calma. Mas hoje tem AI, você consegue... que eu gosto de... Eu medo de usar o AI pra... eu também... Ouvir algo que eu não conheço. Eu uso mais o AI para as coisas que eu já ouvi, assim. Já sabe, né? É bom ouvir da fonte mesmo, sem o filtro. Quem quer se aprofundar mais em ETF, a Investo lançou um simulador de carteira. Você entra no nosso site, vai lá no simulador, você consegue colocar as posições que você quer. Tem lá as carteiras, né, que a gente montou. Que você já tem prontas, carteiras aqui, né? Conservadora, moderada, agressiva, mas é só para te dar uma base. E o simulador você consegue aumentar a alocação num ETF, diminuir no outro, roda a simulação, coloca quanto você quer investir por mês, ele te dá performance contra Ibovespa, CDI, IMAB, e ele te dá a quebra, né? Se você falar assim, ó, quero investir 100 mil nessa carteira, você muda lá os seus pesos e ele já te dá a quebra de quanto você tem que investir em cada ETF, quanto cada um representou naquela performance, e aí você pode ir acompanhando os seus investimentos e fazendo rebalanceamento usando o nosso simulador como uma ferramenta a mais ali. Super recomendo. Pô, que da hora. Muita gente do mercado tá usando e tá gostando para se aprofundar mais nos ETFs, né? Conteúdo, a gente já falou bastante de livro e tem muito podcast aqui, eu já vim algumas vezes. Aqui. Agora a gente deu uma ferramenta, a prática, né? Legal. Agora coloca esse conceito em prática, começa a usar, monta uma carteira e experimenta. Importante falar, né? O site é investoetf.com. Então, se você jogar Investo no Google, você já vai encontrar, mas para ir direto lá é investoetf.com. E eu já tô até aqui com ele aberto. Aí você a carteira fica... Onde é que aparece? No simulador, tem ali no menu principal, tem simulador. Já achei aqui. Aí você roda, tem as carteiras ali já prontas, ou você coloca quanto dinheiro você quer investir, muda, né? Não quero 10% nisso, quero 15%, não quero 10%, quero 1%. E você consegue rodar essa legal. simulação. Aí você vai simulando por dinheiro e aí você até responde... Tem aporte mensal também, você pode colocar. Pô, bem legal. Aí já sai os indicadores, Sharpe, Drawdown, tudo que você precisa ali para acompanhar a sua carteira. Muito bom, muito bom. Pô. E nos acompanhe nas mídias também, a gente posta muito conteúdo, né? Então, para aprender mais, Instagram, LinkedIn, YouTube... A gente faz muita coisa para ajudar vocês a conhecerem mais. O arroba no Instagram é InvestoETF. Investo.etf. Tá aqui. Legal, muito bom. Pô, Cauê, sempre que você vem aqui eu aprendo algo novo e aumento minha carteira de ETFs. Obrigado pelo que você está fazendo no mercado brasileiro. Acho que é muito importante essa... A gente sabe que as coisas naturalmente vão evoluir e o futuro é ETF. Mas é legal ver... uma galera dando aquela empurradinha pra gente subir a ladeira mais rápido. Então, parabéns pelo que vocês estão construindo, sucesso pra Invest, continue crescendo e, bom, portas do Market Makers estão sempre abertas para você. Obrigado, Salomão, obrigado pelo convite e sempre muito bom falar aqui com você de ETF. Imagino que daqui a pouco vai ser
O ETF já é uma realidade, já tá grande no mercado e a gente vai conseguir se aprofundar cada vez mais na prática, igual foi hoje. E vamos celebrando sempre com essas conquistas aí, o avanço do ETF aqui no Market Makers. Obrigado. Pessoal que viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal, que o Market Makers está crescendo e quer crescer ainda mais e precisa da sua ajuda. Fique aqui, YouTube e podcast, sempre 18 horas, às terças, quintas e às vezes aos domingos, tem sempre episódio novo. Até a próxima aí, tchau!